Hoje estou com algo na minha mão que é muito especial. Este coração assinala os 17 anos de emissões de Imagens de Marca na SIC Notícias e é também o que representa a marca Love Tiles. É um símbolo muito especial, faz parte da identidade visual desta marca de cerâmica e não é por acaso que eu hoje o tenho aqui. É porque neste episódio vamos estar à conversa com Marco Mussini, ele próprio um apaixonado pela marca, criada por ele, uma tradição que vem do pai e que ele traz para a sua vida de uma forma também muito especial. Nós vamos estar à conversa com ele e tenho a certeza que vocês vão adorar, porque é impossível não se ter uma relação especial com este símbolo, o símbolo do amor. Bom dia! Bem-vindo! Marco, antes de mais, muito obrigada por estar aqui na nossa casa. É um enorme gosto recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho imensa curiosidade em conhecer a sua história e em falarmos deste tema do amor que faz tanto sentido numa marca com o nome da sua marca, a Love Ceramic Tiles. Mas antes de falarmos da marca, eu tenho vontade de perceber como é que um italiano troca a Itália por Portugal. Olha, não foi uma escolha simples na altura. Eu tinha 31 anos, agora já vou fazer 50 este ano. E quando decidi de vir cá para Portugal, foi uma opção minha, porque eu já trabalhava no grupo Panaria, com uma função interessante, boa, mas já tinha uma posição confortável e se calhar eu não estou vocacionado muito para ficar sentado num sítio confortável. E surgiu a oportunidade de vir cá para Portugal, porque o grupo Panaria em 2002 adquiriu a primeira empresa aqui em Portugal e eu ofereci-me como voluntário. E a minha proposta, a minha oferta foi acolhida com muito calor da parte da minha família, das pessoas que gerem o grupo, então optei por vir cá. Claro, foi importante também o fato da minha mulher gostar de sair da zona de conforto e decidimos de vir para cá em 2002. Marco, também sei que tem aqui uma relação muito especial com a marca Love Tiles. Ouvi dizer que foi um nome sugerido por si. É verdade. Como é que nasce a marca Love Tiles num setor tão cinzento, tradicional e se calhar até frio, posso dizer, Sim, como é o da cerâmica? Olha, é uma história que gosto de contar porque gosto de ver as reações das pessoas. Foi uma proposta minha, mas não foi feita com propósito, foi uma coisa natural, espontânea. Se calhar mesmo porque eu tenho um amor uma paixão para aquilo que eu faço, para o trabalho que me foi transmitida pelo meu pai quando era criança. Então, na altura, eu estava aqui em Portugal com um outro administrador italiano, Paolo Montossi. Eu lembro que decidimos de fazer uma lista de nomes para depois escolher o nome melhor para atribuir à nossa empresa. Eu lembro perfeitamente que foi eu a introduzir este nome, mas se calhar foi o último nome que eu introduzi, e com alguma timidez. Porquê?
Alguma timidez, porque eu sabia que era um nome, digamos, que não casava perfeitamente com o setor, pensando aos nomes dos concorrentes, pensando aos nossos principais interlocutores. Estou a falar de construtores, estou a falar de arquitetos, de pessoas técnicas. Portanto, era um nome que podia ficar um bocadinho fora do sítio. Portanto, nós criamos esta lista e começamos a excluir nomes, depois nomes, Chegou o nome final que ficou em Love. Então eu disse, pá, pus lá no último, mas ficou aqui. Mas lá no fundo tinha vontade que fosse Tinha esse. vontade. E eu lembro que naquela altura aproveitei, digamos, do fato que naquela altura, durante aquela semana, estava ali o meu pai, que na altura era ainda o presidente do Conselho de Administração do grupo, e eu pensei, olha, vou apresentar esta proposta ao meu pai, vamos ver qual é a sua reação. Com alguma reticência, porque sabe, o meu pai, na altura, já com 77 anos, já tinha uma certa maturidade e se calhar, digamos, o parecer dele podia ser, de certeza, um vínculo na decisão. Então eu fui lá a pedir ao meu pai, pai, olha, este é o nome que nós estamos a pensar, Love. Ele olhou para o nome e disse, Marco, este é um nome fantástico, Uau. Avançamos já. Ah, que máximo! Isto foi, sim, olha, ali o meu pai já, mesmo tendo 77 anos, na altura continua a mostrar aquela visão que tem um empresário, que deve ter um empresário. E foi um momento marcante na minha vida, sem dúvida, porque foi um momento no qual recebi muita carga, uma carga emocional enorme, que ainda está comigo. E quando falo deste episódio, ou quando tenho que apresentar algo da Love Ties, eu fico sempre muito emocionado, muito. Dá-lhe responsabilidade de trazeres o que significa Love para a produção dos vossos produtos, ou a palavra love é precisamente essa que faz mais sentido, porque é a paixão que vocês colocam no vosso dia-a-dia de trabalho? Eu acho que mais é a segunda parte que a Cristina disse. Eu não penso ter mais responsabilidade por ter o nome Love, digamos, dar o nome à nossa empresa. Isto, como digo muitas vezes, foi uma escolha devido a uma coisa que eu sinto dentro. Portanto, eu não estou preocupado, digamos, de ter uma responsabilidade maior. Eu acho que tenho a mesma responsabilidade que tem qualquer líder de empresa. A minha responsabilidade, se calhar, é aquela de conseguir transmitir aos meus colaboradores o amor para o trabalho, a paixão para o trabalho, é vontade de dar o melhor no dia a dia. Marco, sei que também tem desenvolvido um outro amor nestes últimos tempos em Portugal, que é o ciclismo. Sim. O desporto. Como é que vem, como é que surge esta relação de amor pelas duas rodas? Olha, não é uma coisa que surgiu aqui em Portugal. Já vem de Itália. Vem da Itália. Vem dos giros, não é? Vem dos giros, exatamente. Nós temos, a nível de Grupo Panaria, uma tradição importante. Nós já fomos patrocinadores de equipas profissionais na Itália. Até ganhamos um Giro d'Italia em 1996 com a nossa equipa da Panaria. Portanto, eu sempre vivi neste ambiente e quando vim cá para Portugal, trouxe a minha bicicleta. E o meu é esta minha paixão. Demorei alguns tempos para deixar sair esta paixão também aqui em Portugal e envolver mais pessoas, mas a partir de 2015 nós criamos uma equipa que tem o nome da nossa empresa, Love Ceramic Tiles. A sua marca, a Love Ceramic Tiles, foi parceira de um momento muito importante para nós, os 17 anos do Imagens de Marca. Muito orgulhosamente fizemos em conjunto um evento muito bonito
Sim, gostei. E que pela primeira vez também casa o amor com os negócios, o Love as a Business Strategy. Celebramos os 17 anos a falar de empatia também e de algo que hoje se começa a falar cada vez mais, que é este taking care que nós empresários, que temos que trazer para as nossas equipas. De que forma é que o Marco olha para esta necessidade de cuidarmos mais das pessoas, de termos mais atenção aos trabalhadores, aos colaboradores? Eles, afinal, são as organizações em si, não é? Exatamente. Como é que olha para este tema? Eu acho que é um tema fundamental para o sucesso de uma empresa. O capital humano é o capital mais importante numa empresa. É claro que é preciso ter um empresário capaz de ter visão, ter uma visão estratégica, tem que conhecer bem o produto, o negócio, mas não existe um sucesso se não há uma equipa coesa, uma equipa que funciona bem, que trabalha bem em conjunto. É preciso, portanto, ter pessoas competentes, qualificadas, mas não é suficiente, é preciso ter pessoas motivadas. Isto é muito mais importante. Estou convicto que até uma pessoa menos preparada, se calhar não tão qualificada, mas mais motivada, consegue fazer coisas muito grandes, bem, melhor do que às vezes pessoas qualificadas, não motivadas. Em qualquer organização é preciso ter boas relações humanas. E as relações humanas se criam só quando há respeito, quando há boa consideração e também vontade de entregar-se. Numa palavra só, é amor. Este é o conceito mais importante. Acha que o amor faz diferença no sucesso do negócio? Faz a diferença porque o amor dá a possibilidade das pessoas de dar o melhor. E para ter sucesso num negócio, claro, podemos ter sucesso também com sorte, mas nem sempre temos sorte. É preciso ter empenho, espírito de sacrifício. E a palavra amor, não existe amor, na minha opinião, sem sacrifício. São duas palavras que devem caminhar juntas. Em qualquer tipo de relação onde há amor, há sacrifício e espírito de entrega. E assim é no trabalho também. Se nós podemos fazer o melhor trabalho do mundo, eu tenho a sorte de fazer aquilo que eu gosto, mas temos que pensar que também o melhor trabalho do mundo não é uma coisa simples. Há sempre um lado que puxa para o sacrifício, se queremos fazer as coisas bem feitas. Mas, sem dúvida, o amor é uma chave, pode ser a chave do sucesso de uma empresa. O Marco é líder de uma organização, está dentro de um setor muito tradicional, onde ainda a frieza do negócio, a relação mais cinzenta, encontra-se ainda muito. Sente que, na generalidade das empresas, em que também estão um bocadinho neste patamar, esta questão de falarmos de sentimentos de forma tão aberta e de falarmos de amor e com amor, é prática comum noutras organizações que conheça ou não? Não sei dizer. Eu posso dizer qual é a minha experiência com a nossa marca. Nós fazemos o trabalho com muita naturalidade. Não, se calhar é a paixão que nos guia, é a paixão que dá a capacidade de transmitir algo ao nosso interlocutor. Portanto, nós enfrentamos o trabalho e visitamos os nossos clientes com máxima naturalidade. É claro que a palavra amor, Love Ceramic Tiles, ajuda a bater algumas barreiras. Aproximar, não é? Aproximar, exatamente. É muito interessante essa ideia, porque acho que é mesmo isso, é um desbloqueador de relações, leva logo a alguma energia mais positiva, mais tranquilizadora. Certo. O Marco tem seguramente muitas vezes na sua cabeça uma expressão que se chama ROI, Return on Investment. Agora fala-se muito do Return on Involvement.
Como é que o Marco olha para esta ideia de haver um retorno quando falamos de envolvimento? O envolvimento das pessoas é fundamental para ter retorno. Tudo parte do alto, ok? Nós trabalhamos, o ser humano trabalha muito por imitação. Portanto, se o chefe transmite algo de bom, também os diretores recebem e começam a imitar, fazer e transmitir a cascata aos trabalhadores, aos colaboradores. E isto dá um retorno. Isto acho que é o conceito que eu vejo na minha vida profissional. Marco, mesmo para terminar, e eu acho que o Marco pode deixar alguns conselhos. Em primeiro lugar, pergunto-lhe se acredita que o amor, enquanto critério de gestão, é um bom ativo numa empresa, e depois deixar alguns conselhos a outros gestores que ainda não trazem a palavra love para a equação do negócio. O que é que devem fazer para o começar a fazer com mais frequência? Sem dúvida, o amor no trabalho é fundamental. A palavra amor é uma coisa, é uma palavra-chave na vida das pessoas, e se passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, temos que levar o amor também no trabalho. E não é lamechas para si, pois não? Não. Eu acho que é importante falar de amor no trabalho, mas não deve ser confundido o amor. Quando falamos da palavra amor, pensamos aquelas grandes histórias lindas. O amor tem tudo, como disse, tem também sacrifício. E as pessoas devem perceber que, pelo fato que o líder ou o chefe tem amor e tem respeito para os trabalhadores, não podem aproveitar desta situação. O amor tem que ser recíproco. Temos que ter uma relação, não num sentido só, mas nos dois sentidos. E eu acho que essa ideia é tão bonita para terminar. Uma relação nos dois sentidos. Exatamente. Até porque o coração tem este formato, não é? Exato. Marco, que bom que é falar destes temas que me apaixonam muito a mim também, que nem toda a gente entende, mas que nós gostamos de espalhar para que chegue ao máximo de pessoas. Muito obrigada por ter vindo conhecer a nossa casa e por nos permitir falar de amor assim de uma forma tão aberta e genuína. Muito obrigado, Cristina. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Foi sem dúvida uma conversa inspiradora sobre um tema que me apaixona e que eu gostava que também vos apaixonasse a vocês. Esta ideia de trazer o amor para as organizações não é mais do que trazer o respeito, a solidariedade, a empatia, e eu gostei particularmente da ideia que o Marco partilhou connosco, desta noção de reciprocidade que deve existir nas empresas e que tanto importa este dar e receber, tanto da liderança para com os trabalhadores como dos trabalhadores para com os seus líderes. Amar e amor é isto mesmo, dar e receber. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore.